Estão-me a ouvir? Sim, sim. Eu só estou a tentar... ok. E já me estou a ver também, certo? Ok, pronto. Então, olá a todos. O meu nome é Filipe Fernandes, sou estudante do Instituto Superior Técnico e venho aqui apresentar uma plataforma para recolha, processamento e representação de dados de poluição atmosférica. Vamos supor que quer saber como tem variado a poluição atmosférica na minha área de estudo. Ou tenho uma estação de qualidade do ar perto, ou então não tenho acesso simplificado a dados. Assim, tenho que recorrer a resultados de modelos aos quais não é possível aceder sem software especializado. A outra questão prende-se com a qualidade dos resultados do modelo e como é que eu consigo avaliar. Essa avaliação é feita sobrepondo os dados para os depois comparar. Para facilitar o estudo da variação da poluição atmosférica, criou-se uma plataforma que recolhe, processa e representa estes dados. Esta plataforma é usada para desenvolver aplicações web que são acessíveis por browser. As aplicações integram dados de múltiplas fontes. Para as amostras, vai buscar os dados à Agência Portuguesa do Ambiente. Os resultados do modelo são obtidos no programa EMEP desenvolvido pelo Instituto de Meteorologia norueguês. A informação dos ecossistemas é descarregada da Agência Europeia do Ambiente e a informação sobre a ocupação do solo é obtida no portal da Direção-Geral do Território. A aplicação sobre a concentração oferece um mapa onde é possível visualizar a variação geoespacial do poluente selecionado, bem como a distribuição das estações. Para além disso, ao clicar num ponto no mapa, aparece um marcador que indica a concentração do poluente, a ocupação do solo e permite descarregar a variação temporal de concentração do poluente ao longo de 20 anos. No entanto, os resultados desta aplicação não são para todos os compostos que existem na atmosfera. Os resultados só são sobre os compostos de azoto, enxofre, ozono e partículas em suspensão. Para mais detalhe, a aplicação permite visualizar, através dos gráficos, a variação temporal das concentrações. O gráfico deste slide mostra a variação temporal dos valores observados nas estações que foram selecionadas. A aplicação também mostra por região a variação temporal dos resultados do modelo e a validação dos mesmos. Esta validação é um gráfico com barras verticais, onde a cor verde indica que todos os critérios de validação estão bons. Uma outra maneira de validar um modelo é utilizar um gráfico de expressão, onde cada ponto representa uma estação. Quanto mais perto os pontos estão da reta x igual a y, melhor é a qualidade do modelo. Na aplicação sobre a deposição, temos as mesmas funcionalidades que a aplicação anterior, mas não existem amostras. Logo, não existe validação do modelo. O único gráfico que existe nesta aplicação indica-nos a variação temporal da deposição numa determinada região. O azoto e o enxofre são os únicos compostos que temos informação para a deposição. Sabendo como variam os poluentes numa área de estudo, então é possível determinar se esses valores dos poluentes são nocivos ou não. No caso das concentrações, conhecendo quais são os níveis críticos, é possível determinar as zonas que excedem o limite e que causam efeitos nocivos nos seres vivos. Similarmente, nas deposições, com as cargas críticas também é possível determinar as zonas que excedem o limite. Quero referir que só existem instâncias de cargas críticas para os ecossistemas com cargas críticas definidas. Obrigado pelo vosso tempo, espero que tenham achado interessante esta plataforma e que esta no futuro venha a ser utilizada nos estudos sobre a poluição atmosférica. Esperemos, muito obrigado. Obrigado. Passamos para Miguel Ferreira. Boa tarde, estão-me a ver? Sim. A ver e a ouvir? Sim. Ok. Sim. Pronto. Boa tarde. Eu venho falar-vos desta planta, a subespécie sulcatus da esteva, a Cistus ladanifer, também conhecida como Cistus palhinha, como alguns autores defendem. É uma espécie única do nosso país, existe apenas no sudoeste de Portugal, contiguamente à subespécie ladanifer, que é a subespécie da esteva que existe um pouco por todo o território e da qual se encontra em divergência genética, potencialmente aqui num processo de especiação parapátrica.
Neste trabalho tivemos como objetivo identificar os fatores ambientais mais relevantes para a presença desta planta e identificar de que forma é que o detalhe espacial é importante na modelação da sua distribuição. Para isto utilizamos o software Maxent, que utiliza dois tipos de informação, os pontos de presença da subespécie e variáveis ambientais relevantes, para obter uma matriz espacial da probabilidade de ocorrência desta planta. Obtivemos 102 pontos de presença, filtramos estes dados de forma a eliminar o enviesamento espacial, utilizando assim no final 27 pontos, aqui representados a vermelho no mapa, para realizar os modelos. Passando aos resultados. Temos aqui então os modelos para a resolução de 250 metros e 1 km. Podemos ver que são bastante semelhantes, com a probabilidade de ocorrência a variar dos valores mais baixos a azul para os mais elevados a vermelho. Podemos ver que, como seria de esperar, a planta se distribui apenas nesta parte sudoeste de Portugal e principalmente junto à costa. As variáveis utilizadas para realizar estes modelos e aqui em baixo a resposta da planta às mesmas. Estas três foram as mais relevantes para o modelo, peço desculpa, aqui o índice de continentalidade e a precipitação positiva com os valores mais reduzidos a serem os mais adequados para a ocorrência desta planta, contrariamente ao que acontece aqui com o declive ponderado pela distância à costa, que é basicamente um índice que nos indica onde é que estão as ribas litorais e, portanto, como seria a de esperar, tendo em conta a ecologia desta planta, quanto maior é o valor desta variável, maior é a probabilidade de ocorrência da espécie. O AOC é um índice bastante utilizado para avaliar modelos Maxent e podemos ver que os valores para ambas as resoluções são bastante elevados, embora seja ligeiramente maior para a resolução de 250 metros, que também é a resolução que apresenta as menores taxas de omissão de pontos. Portanto, estatisticamente esta resolução é melhor, mas não sabemos se será assim do ponto de vista ecológico, pelo que seria interessante. Temos aqui novos dados de presença e ausência para validar empiricamente estes resultados e também seria interessante testarmos aqui resoluções inferiores a 1 km de forma a obter diferenças mais significativas. Termino. Muito obrigado pela vossa atenção e obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado. Então, agora seria Laura Guerrero Meseguer. Olá, boa tarde. Consiguen ver? Ainda não? Agora? Já. Hola, boa tarde. Meu nome é Laura Guerrero Meseguer. Vou apresentar um trabalho sobre a reprodução sexual da sostera marina na Ría de Aveiro. Un momento. A sostera marina foi considerada extinta na Ría de Aveiro no ano 2009, mas recentemente descubrimos novas manchas desta especie no canal de Mira. O objetivo deste traballo foi determinar se estas manchas eran capaces de reproducirse sexualmente e ver se esta reprodução poderia estar influenciada pelas condições de exposição ao ar nos períodos de baixa mar. Para fazer isto, evaluamos a cada 15 días o esforço reprodutivo da espécie e também os diferentes estágios de desenvolvimento das flores durante o período reprodutivo, que foi desde o início de junho até os finais de agosto. Também determinamos se as manchas foram capazes de formar bancos de sementes no sedimento. Estas medições foram feitas em 4 manchas. Duas ficaban expostas ao ar nos períodos de baixa mar e as outras duas ficaban sumesas en pozas. Os resultados principais non mostraron diferencias entre as manchas en cuanto ao esforzo reprodutivo, mas houveron diferencias temporais.
O período de máxima produção de talos sexuais foi ao início de junho e o período de máxima produção de inflorescências foi a mediados de junho. En cuanto aos estadios reproductivos, también hubieron diferencias temporales, siendo el periodo de inicio de julio donde más frutos con sementes fueron formados. Además, en este periodo, las mansas que ficaban sumersas en posas formaron un menor número de frutos con sementes que las que estaban expuestas ao ar en condiciones de baixa mar. No entanto, no fueron encontrados bancos de sementes no sedimento. As conclusións principais é que a sostera marina é capaz de reproducirse na ría de Aveiro. A produción de frutos parece estar máis limitada nas mansas que estaban sumersas en posas durante o período de baixa mar. Esto pode ser debido a que nestas mansas hubo un maior crecimiento de algas como ulva y esto pudo limitar la maduración de los frutos. En cuanto a que no fueron formados bancos de sementes en las mansas, esto puede indicar que los frutos y las sementes pueden ser dispersados a otros lugares do canal de Mira o da ría de Aveiro. Por lo tanto, es muy importante determinar si estas sementes son capaces o no de germinar na ría de Aveiro, ya que o éxito reproductivo das praderías marinas garantiza a variabilidade genética e sua sobrevivencia a futuras perturbações como a mudança climática. Obrigada. O presente estudo que venho apresentar, intitulado Considerações Ecológicas sobre a Contaminação por Metais de Traço dos Sedimentos da Lagoa de Óbidos, faz parte de um projeto mais amplo e abrangente desenvolvido no âmbito da avaliação da qualidade ecológica de corpos de água de transição, como é o caso da Lagoa de Óbidos. Os ecossistemas costeiros são alvo do aumento do impacto antropogénico, o que compromete a sua integridade ecológica. Diante dos vários contaminantes que tendem a acumular-se nestes ambientes, os metais de traço salientam-se pela sua toxicidade e por bioacumularem-se ao longo da cadeia trófica, prejudicando assim a sustentabilidade dos ecossistemas. Vários estudos indicam que as concentrações dos metais de traço, nomeadamente os não essenciais, como o cádmio e o chumbo, têm vindo a aumentar nos sedimentos dos ecossistemas costeiros. Uma avaliação efetiva da qualidade ecológica dos ecossistemas costeiros, como as lagoas, tornou-se assim uma das prioridades quer para a comunidade científica, quer para os gestores ambientais em todo o mundo. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a extensão da contaminação dos sedimentos da Lagoa de Óbidos por metais de traço e também o risco ecológico associado a esta contaminação. Com este propósito, foram recolhidas amostras de sedimento ao longo das margens intertidais da lagoa, num total de 8 estações de amostragem. A Lagoa de Óbidos, já em estudos anteriores, foi classificada como eutrofizada e moderadamente contaminada por metais de traço, principalmente no braço da Barrosa, localizado na parte interior da Lagoa de Óbidos e constituída pelas estações S3 e S4. As amostras de sedimento foram então submetidas à análise granulométrica e também a geoquímica para a determinação da matéria orgânica total e também da concentração dos metais cádmio, cobre, manganês, chumbo e zinco. Após a determinação das concentrações dos metais de traço, foram aplicados vários índices para avaliar a amplitude de contaminação por metais de traço e o contributo antropogénico e também avaliar o risco ecológico e biológico associados. Na tabela 1 estão apresentadas as concentrações médias dos metais considerados em cada uma das estações de amostragem, assim como o valor geoquímico de referência na crosta terrestre para cada metal. Também os índices de carga poluente e o risco ecológico potencial estão apresentados. As estações S3 e S4, que correspondem ao braço da Barrosa, registram as maiores concentrações para todos os metais, assim como na maior parte também ultrapassam os valores de referência. O braço da Barrosa, e tal como observado em estudos anteriores, encontra-se contaminado por metais de traço, especialmente cádmio e chumbo, sendo o risco ecológico potencial nestas estações médio a alto. Também o índice de geoacumulação evidencia o braço da Barrosa como moderadamente contaminado por cádmio, chumbo e zinco, classificando inclusivamente a estação S4 como moderada a altamente contaminada por chumbo. Os índices permitem perceber que este sistema possui hotspots de contaminação, nomeadamente localizados na zona mais interna da lagoa, onde o sedimento se caracteriza por um maior teor em matéria orgânica e partículas finas, aumentando assim a absorção dos metais de traço, funcionando os sedimentos como reservatório destes contaminantes.
As conclusões conseguidas neste estudo são: os sedimentos da lagoa encontram-se moderado a altamente contaminados por cádmio e chumbo, especialmente o braço da Barrosa. O enriquecimento destes contaminantes no braço da Barrosa sugere origem antropogénica, nomeadamente descargas fluviais e águas de escorrência provenientes dos campos agrícolas periféricos. No entanto, e embora a extensão da contaminação continue a ser mínima para alguns metais de traço, devem ser tomadas medidas preventivas de um pior cenário. Obrigado. Começamos pelo Ivan Gutierrez, campos de alimentação suplementar, uma ferramenta para a conservação das aves necrófagas ameaçadas. Ivan, obrigado. Sí, já podem ver todos o ecrã? Sim, sim. Ok, obrigado. Obrigado. Vou falar sobre os campos de alimentação suplementar e a conservação destas aves. Por favor, coloque em modo de apresentação, Ivan. Por favor, coloque em modo de apresentação. Obrigada. Agora? Está ótimo. Ok, obrigado. Pronto, só para pôr un pouco en contexto, desde a década dos 90, con a doença das vacas locas, proviuse en toda Europa deixar os animais mortos de gado doméstico no campo. Isto provocou unha disminución moito importante no alimento disponível para todos os necrófagos, en especial as populações tanto de aves necrófagas sofreron un decreixemento moito importante. Para trabalhar isto con o Life Rubis, dentro da área de implementação deste projeto, se criaron campos de alimentação para suplementar alimento a estas especies que desde há muitos anos que non tiñan. Dizer que esta zona do Douro Internacional é moito importante para estas especies e é unha área de reproducción tanto de abutres como de águias, como de millares, etc. Un campo de alimentación é unha área vedada onde no seu interior é colocado alimento, nomeadamente os produtos animais, e a monitorización é feita mediante fotoarmadillaje, que para registrar que especies visitan os alimentadores. Para mellorar a conservación e alimentación de especies con un estatuto de conservación máis ameazado, como é o caso do britán ou como é o caso do abute preto, colocamos tamén, sempre que depositamos a carne, colocamos tamén tanto codornizes congeladas para aumentar a disponibilidade alimentar, dado que en estes campos de alimentación o grifo, que é a especie en maior número en esta zona, moitas veces é a primeira a chegar e a consumir todo. Entón, para evitar isto e para asegurar que estas especies máis ameazadas tamén consumían alimento, colocábase e se escondía estas codornizes. Depositamos lá de ovella, dado que con a previsión de deixar os animais mortos no campo, deixa de haber alimento, mas tamén deixa de haber o material con que eles facen para a supervivencia colocamos esta lá de ovella nos alimentadores. E a través desta armadillaxe fotográfica e esta monitorización ao longo destes anos, temos observado que o britano é a especie que máis se beneficia destas estrategias, tanto de colocar as codornizes como de lá. Por exemplo, aquí podemos ver a un individuo a transportar lá para o niño, e con isto que certeza que vai ajudar a supervivencia das crías e os sucesos reproductores desta especie. En cuanto a números destas especies que acuden aos alimentadores, en verde está representado o grifo, como podemos ver é a especie que en maior número acude a estes alimentadores, mas tamén podemos ver unha disminución ao longo destes anos, de quasi un 50% en quasi todos os alimentadores, e isto é debido ás estrategias que temos implementado para aumentar o alimento que fica disponível en estes campos de alimentación e que non seña consumido apenas por unha ou dúas especies. En cuanto ao número de días que pasan no alimentador, en azul podemos ver
o azul representa o gritango, e podemos ver que é a especie que máis tempo pasa no alimentador e que máis días visita estes campos de alimentación. E, por tanto, representa unha fonte de alimento esta zona para estas especies. É un padrón que se repete ao longo dos anos e en todos os alimentadores. Sempre por cima de outras especies. E dicer que estes campos de alimentación non se benefician apenas 2 ou 3 especies, sino que temos listados de aves micrófagas que se benefician destos campos de alimentación, ya sea córvidos ou águia imperial, águia real, millaces, etc. E xa para terminar, apenas mostrar aquí algunhas fotos significativas, como esta, por exemplo, onde vemos até 8 a un espectros diferente. E isto é importante porque aquí na región existe apenas 4 individuos adultos reproductores, entón ter 8 até 8 subadultos aquí nesta zona dá alguma esperanza de que nos próximos anos existan moito máis niños desta especie, e estes campos de alimentación é unha forma de atraer a especies que durante décadas non nidificaban en Portugal e que nos últimos anos están a voltar ao territorio portugués. E apenas aquí tamén para mostrar os gritangos e o seu típico comportamento, que é pasar horas no alimentador a procura de alimento. E muito obrigado, isto todo. Muitíssimo obrigado, Ivan. Foi excelente termos visto o seu trabalho. Iríamos agora passar ao Jorge Umia. Cryptogamic cover determines soil attributes and functioning in polar terrestrial ecosystems. Ok. Olá, boa tarde. Conseguem ver o meu ecrã? Sim. Ok. Então, muito boa tarde. Muito obrigado. Today, I would like to talk a little bit about this joint effort that we just published in the Science of the Total Environment. Cryptogamic covers or biocrusts are soil surface communities dominated by lichens, mosses, fungi, or algae, or cyanobacteria that inhabit many areas of the planet. And despite the importance of these communities, we still lack studies that provide evidence for direct links between their presence and soil attributes and functioning. And this is particularly true for areas free of potential confounding factors such as different or previous land uses, atmospheric pollution, or different types of soils. This is why we decided to carry out this study in polar terrestrial ecosystems. These areas are among the most important areas in the planet in terms of ecological value, and they are also particularly susceptible to climate change. And also for a number of reasons, these areas are ideal to study the role of cryptogamic covers driving soil functioning, which was our main goal. So what we did was using 2 different approaches. First, we used the forefront of retreating glaciers, which creates areas with different development of the cryptogamic covers depending on how much time the soil was exposed. Then we used areas with well-developed cryptogamic covers or of different types, and also to assess whether our results were consistent in both hemispheres. We carried out this study in Iceland, but also in Antarctica. Very shortly, what we did was to visit and characterize the areas and collect soil samples to assess important soil biotic and abiotic attributes and potential functioning rates, specifically up to 7 microbial enzymatic activities. Very quickly, our results, as you can see in this heat map, indicate a consistent positive effect of the amount of area occupied by cryptogams on most soil variables, particularly in Iceland. They also show a significant effect of the type of cryptogamic cover, meaning that the effect was different depending on whether the soil was occupied by lichens, mosses, or algae. Indeed, as you can see here, except for pH, bare soils always showed lower levels of these soil attributes
than soils covered with cryptogams, but the magnitude of the effect was different depending on the type of cryptogamic cover. And this result was consistent for most of the soil functioning rates and in both sampling areas. If you are interested in the specifics of this study and its implications in the context of climate change, please feel free to visit the published version of this study or to contact me directly through my email. Acho que é isso tudo pela minha parte. Obrigado pela atenção e boa continuação. Muito obrigado, Jorge Duran, pelo seu trabalho interessantíssimo. E iríamos então para a Sílvia Martins, que nos vai falar da Semana Nacional sobre Espécies Invasoras. Olá, estão-me a ouvir? Sim, sim, Sílvia. Vou partilhar a tela, só um bocadinho. Conseguem visualizar? Está quase, está ótimo. Falta pôr em modo a apresentação. Ok. Conseguem ver? Está um bocado lento? Ok. Está ótimo. Olá, eu sou a Sílvia, vou falar dos resultados da Semana Nacional sobre Espécies Invasoras, a primeira, que decorreu de 10 a 18 de outubro de 2020. Como sabemos, as espécies exóticas invasoras são a quinta causa de perda de biodiversidade a nível global, com grandes impactos, tanto a nível social como a nível ambiental, ecológico e de saúde pública. E contamos com os cidadãos que têm um papel fundamental na mitigação e prevenção das invasões biológicas, mas muitos não sabem como fazer esta prevenção e mitigação e este tema continua muito desconhecido de todos. Daí a importância de organizarmos a Semana Nacional sobre Espécies Invasoras, a SNEI. Contamos com 90 entidades nesta organização, com diversas atividades de norte a sul de Portugal, do interior ao litoral, incluindo as ilhas, com diversos tipos de entidades envolvidas, desde associações ambientais a municípios, com diversas atividades, mais de 147, incluindo vários grupos taxonómicos de espécies invasoras e em diferentes ecossistemas. Tivemos vários tipos de ações, ações de controlo, sensibilização, online e presencial, incluindo mapeamento, vídeos, artigos de jornal, ações de formação, e as ações de controlo presencial foram aquelas que tiveram maior expressão nesta semana. Dos mais de 1.500 participantes, obtivemos 392 respostas aos inquéritos que efetuámos. Nem toda a gente respondeu, mas ficámos muito agradados quando vários grupos etários foram incluídos, mas de facto ainda não conseguimos chegar nem aos mais jovens, nem aos mais velhos. Pronto. E ficámos muito agradados quando 42% destas respostas e destas pessoas que participaram nunca tinham participado em ações deste género sobre espécies invasoras. Bom, foi um ano experimental e mesmo assim com o Covid tivemos um resultado muito positivo e ficámos muito agradados. Tivemos atividades que incluíram todo o país e ilhas também. Mais de 150 atividades, 90 entidades envolvidas, 1.500 participantes diretos, cerca de um terço novos, e nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, tivemos mais de 1.500 likes, mais de 35 comentários, 670 partilhas, 20.600 visualizações. De facto, aumentou a visibilidade do tema junto dos cidadãos, mas ainda não conseguimos chegar nem ao vizinho do lado, nem à senhora da padaria, e contamos com todos para participar na Semana Nacional sobre Espécies Invasoras em 2021. Muito obrigada. Muito obrigada, Sílvia. Fica o recado e parabéns pela iniciativa. Iríamos então, Joana Maris, o gene da nitrato redutase é diverso entre as espécies de hifomicetos aquáticos? É a questão que a Joana nos vai apresentar.
Conseguem ver? Ainda não está a tela? Está um bocado lento. Não tem, também não tem imagem sua, não? Joana, já cá está, a tela é que não. Ok, desculpe, estava aqui perdida. Pronto. Estamos a aguardar. Joana, se calhar é melhor tirar e voltar a pôr, talvez. Ora, experimente. Ainda não está? Não. Experimente tirar e voltar a pôr. Às vezes funciona. Obrigada. Ainda não? Está ótimo. Obrigadíssimo. Joana, 3 minutos para si. Muito obrigada. Okay, obrigada. Boa tarde, o meu nome é Joana Maris e o trabalho que venho apresentar intitula-se O gene de nitrato rutase é diverso entre as espécies de difomicetos aquáticos? Os difomicetos aquáticos são os principais compositores microbianos de folhada em ribeiros. Eles são capazes de produzir enzimas extracelulares degradadoras de moléculas complexas da folhada, bem como de assimilar nutrientes, entre eles o azoto, da água, imobilizando-os na folhada em decomposição. No ciclo do azoto, a enzima nitrato rutase é responsável por iniciar o processo metabólico de assimilação do nitrato, através da sua conversão em nitrito. O principal objetivo deste trabalho é avaliar a diversidade do gene que codifica a nitrato rutase em espécies de difomicetos aquáticos. Para tal, procedeu-se à extração de DNA de isolados de espécies de difomicetos aquáticos, seguidas de PCR para a amplificação do gene que codifica a nitrato rutase. Estas amplificações foram depois submetidas a clonagens seguidas de sequenciação. Por fim, procedeu-se ao alinhamento de sequências e análises filogenéticas. Temos aqui 3 árvores filogenéticas, a primeira correspondente à região ITS, utilizada para a taxonomia de fungos, a segunda correspondente às sequências obtidas do gene que codifica a nitrato rutase e a terceira obtida através da tradução destas sequências para a proteína. Aqui conseguimos observar que diferenças intraespecíficas entre Cladium e Caetocladium existem em relação ao gene funcional. Como podemos ver, isolados agrupados taxonomicamente estão em zonas diferentes da árvore para o gene que codifica a nitrato rutase. O mesmo não acontece com Tricladium supplement, pois, como podemos ver, ambos os isolados agrupam juntos tanto taxonomicamente como em relação ao gene e proteína funcionais. No caso de Ruembuliscoa barbata 88 e o género Tetracladium, conseguimos ver que diferenças interespecíficas em relação à região ITS não se conseguem. Diferenças interespecíficas em relação à região ITS não se traduzem necessariamente em diferenças interespecíficas em relação ao gene que codifica a nitrato rutase ou à proteína. Por fim, conseguimos ver também para Tricladium e Caetocladium 916 que diferenças interespecíficas em relação ao gene que codifica a nitrato rutase nem sempre se traduzem em diferenças interespecíficas para a proteína. Em conclusão, existem diferenças inter- e intraespecíficas entre difomicetos aquáticos, tanto para o gene que codifica a nitrato rutase como para a proteína. Conseguimos concluir também que similaridades taxonómicas nem sempre se traduzem em similaridades funcionais. Para terminar, gostaria de deixar aqui algumas perguntas. Será que estas diferenças apresentadas afetam a forma como a enzima funciona no ambiente? Quais os possíveis impactos destas diferenças em ecossistemas ribeirinhos, tendo em conta o contexto atual de alterações globais e as perdas de biodiversidade associadas? Por fim, gostaria de agradecer às fontes financiadoras pelo suporte ao projeto StreamEco e também agradecer pela vossa atenção. Muito obrigada, Joana. As suas perguntas fizeram-me lembrar que o Slack está um bocadinho parado, portanto, será talvez a altura para colocarem questões que queiram apresentar aos oradores.
até agora e aos que ainda vamos ter, para depois, no período de discussão, termos essas perguntas já no Slack. Joana, obrigadíssimo e muito obrigado também por cumprir bem o tempo, que não é fácil. E então iríamos para a Ana Filipa Martins, Ecologia e Distribuição de Nemátodes Tricodorídeos associados à cultura da batata. Certo, vêem-me e ouvem-me, não é? Certo, Ana, sim. E já está em modo de apresentação, certo? Já, obrigada. Ok, então, boas tardes, eu sou a Ana e venho falar-vos de Ecologia e Distribuição de Nemátodes Tricodorídeos associados à cultura da batata. A cultura da batata é importante a nível mundial, já que está na base da alimentação de uma fração importante da população. No entanto, como outras culturas, está sujeita à ação de diversas pragas e doenças, como, por exemplo, os nemátodos fitoparasitas, que podem gerar perdas, seja por ação direta, alimentando-se das raízes e diminuindo a capacidade produtiva da planta, seja por ação indireta, como é o caso dos nemátodos da família Trichodoridae, que são capazes de transmitir vírus às plantas. No caso da batateira, transmitem o Tobacco Rattle Virus, que gera estes anéis necróticos de tecido encurtiçado no tubérculo, que, aparecendo com frequência suficiente, podem significar a exclusão de lotes completos do mercado, originando perdas relevantes económicas para os produtores. Interessa, portanto, conhecer a distribuição e ecologia destes organismos. E com esse objetivo, mostramos 59 campos no norte e centro do país, zonas importantes de produção de batata, e fizemos a sua caracterização edafoclimática. Caracterizámos também as comunidades de nemátodos que encontramos nesses campos, o que nos permitiu fazer inferências sobre os processos e os serviços a ocorrerem no solo. Nestes campos, encontramos em 19 deles os nemátodos tricodorídeos, pertencentes aos géneros Tricodoros, Paratricodoros e Nanidoros. Construímos modelos lineares generalizados com base nas variáveis que tínhamos recolhido anteriormente e na abundância destes géneros de nemátodos. No entanto, nenhuma delas se revelou significativa para o género Paratricodoros e Nanidoros, mas o género Tricodoros apresentou uma maior abundância em zonas de latitude superior ou em campos mais impactados pelos humanos. Revelou também uma tendência a aparecer com uma maior abundância em zonas de maior disponibilidade de nutrientes. Estas diferenças entre os dois géneros, entre os géneros de tricodorídeos, são também visíveis nos resultados de uma análise de clusters sobre a abundância de géneros de nemátodos fitoparasitas, em que se mostra que eles tendem a aparecer associados a conjuntos diferentes de fitoparasitas. O que é também visível neste heatmap, que evidencia, além do mais, uma certa segregação geográfica destes géneros de tricodorídeos, já que 75% dos campos apresentaram ou só tricodoros ou só paratricodoros nanidoros. Os nossos resultados sugerem então uma diferenciação de nicho entre os géneros de nemátodos tricodorídeos, que deve ser tida em conta na elaboração de estratégias de gestão sustentável destes organismos em agroecossistemas. O estudo faz parte do projeto Trend, criado pela FCT, e gostava de agradecer a todos os produtores que nos permitiram a colheita de amostras e a todos vós pela atenção. Obrigada. Muito obrigado, Ana, pela sua excelente apresentação. Um trabalho tão pertinente de uma cultura que é fundamental. Iríamos então para Luísa Moura, distribuição, dispersão e controle biológico de doenças recém-introduzidas no ecossistema do castanheiro. As invasões biológicas são uma das principais causas da erosão da biodiversidade, alterando significativamente a composição e o funcionamento dos ecossistemas. No século XX foram introduzidos inúmeros micro-organismos patogénicos em muitos ecossistemas agrícolas e naturais. Grifonetria parasítica é um fungo ascomiceta, responsável pela doença do cancro do castanheiro, originário da Ásia, que coevoluiu com os castanheiros asiáticos, castanha crenata e castanha molíssima, nos quais causa poucos sintomas. A coevolução prolongada do fungo patogénico coexiste na sua área de origem, num equilíbrio estável com as plantas hospedeiras. Na ausência desta coevolução nas espécies hospedeiras que encontram nas novas áreas de introdução, torna-se muito agressivo. Este fungo quase eliminou a espécie castanha dentata na sua área de expressão natural nos Estados Unidos no início do século XX. Na Europa, provocou o declínio dos castanheiros florestais e de fruto de castanha sativa e foi introduzido em Portugal em 1989. O fungo desenvolve-se nos tecidos corticais do castanheiro, provocando cancros corticais e a morte da parte apical da árvore. Os esporos assexuados, conídeos, e sexuados, ascósporos, são as principais formas de expressar a doença no campo. Na Europa, a doença é atenuada por um hiperparasita, um vírus designado Grifonetria hipovírus 1,
ou CHV1, que tem sido utilizado como agente de luta biológica. Provoca uma alteração do poder patogénico do fungo e causa profundas modificações na fisiologia, na morfologia e no ciclo biológico. Além disso, diminui acentuadamente a esporulação assexuada e provoca a esterilidade feminina dos fungos infectados pelo hipovírus. A determinação da estrutura populacional do fungo, relacionada com a compatibilidade vegetativa, tem um papel crucial na interação grifonétria parasítica hipovírus. O vírus transmite-se horizontalmente por fusão das hifas compatíveis. A luta biológica por hipovirulência é assim um sistema hiperparasitário em que intervêm o castanheiro, grifonétria parasítica e CHV1. O processo ocorre naturalmente em alguns soltos estudados na região do Minho, designadamente em Sergudo e Ponte da Barca. Em Trás-os-Montes não se conhecem casos de hipovirulência natural, sendo necessário a introdução assistida de digestivos hipovirulentas compatíveis. Os cancros cicatrizam, formam-se novos tecidos funcionais e a árvore recupera. Uma vez introduzida a doença, o meio mais eficaz e promissor para reduzir o impacto do patogénio é a luta biológica por hipovirulência. Iríamos também agora para, portanto, seguimos para a Silvana Musi. Can a starving lichen mycobionte behave as a saprophyte? Silvana, está connosco, não está? Sim, já estou. está tudo. Ok, por favor. Boa tarde a todos. Os líquens são um exemplo clássico de simbiose mutualística, contudo nós sabemos que, seja no laboratório, seja em natureza, nós temos micobionte, que é o fungo que faz parte da simbiose liquênica, que passa de um estilo de vida simbiótico a um estilo de vida saprofítico. Por isso, a nossa ideia, a nossa hipótese de trabalho é que nós conseguimos induzir fome, basicamente, no fungo, através da inibição da alga, e por isso nós conseguimos induzir esta mudança de estilo de vida no fungo. Para neutralizar a alga, nós tentamos duas vias diferentes. Uma era uma solução de herbicida e uma era incubação no escuro, porque claramente para fazer a fotossíntese a alga precisa de luz. Depois, ao longo da duração da experiência, nós medimos vários parâmetros, que eram seja da vitalidade da alga, seja da vitalidade e da atividade do fungo. Em particular, a fluorescência da clorofila A, pigmento fotossintético, atividade da hidrogenase no fungo, atividade de enzimas extracelulares, que é uma série de enzimas que são geralmente observados em micorrizas e que por isso tem uma função de digestão, e o conteúdo em açúcar. Não apresento todos os dados, o resultado final foi que não houve esta mudança de estilo de vida no fungo, mas o interessante é que nós encontramos que há um pattern diferente de enzimas extracelulares em duas líquens que pertencem a diferentes grupos funcionais, e que por isso esta série de enzimas digestivas existe nos líquens e, em teoria, tem uma função de digerir material orgânico. Por isso, em conclusão, nós conseguimos inativar o fotobionte, por isso esta é uma ferramenta interessante para estudar o fungo na simbiose liquênica, mas não tivemos a resposta esperada no micobionte. Isto pode ser por várias razões, pode ser porque o estoque de enzima não aumentou. Nós não observamos um aumento de enzimas digestivo, porque já havia um nível basal suficiente para a digestão. E a experiência pode ser num período demasiado curto, só 30 dias, por isso não é suficiente para pôr o fungo a passar fome, digamos. E que a terça hipótese é que realmente esta mudança no estilo de vida não é uma estratégia comum a toda a espécie de líquens, mas só algumas que já foram observadas na natureza.
Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Silvana. Achei muito curioso o seu trabalho, de facto. E passamos agora então a Maria Rosa Paiva, Insect Population Management Based on Olfactory Communication. Muito boa tarde e obrigada a todos pela oportunidade de desempenhar esta missão impossível. Vou ver se consigo fazer... Está ótimo. Estamos sim, falta pôr só no modo de apresentação. Que tal? Está muito bem, obrigada, Rosa. A gestão de populações de insetos pode ser alcançada sem impactos ambientais, utilizando compostos orgânicos voláteis, como feromonas atraentes e repelentes, que modificam o seu comportamento e fisiologia. A investigação nesta área transdisciplinar e de ponta foi iniciada em 1950, conhecendo grandes êxitos logo nos anos 80 do século XX. Nessa década foram, por exemplo, instaladas nas florestas da Escandinávia 1 milhão de armadilhas e escadas com feromonas de agregação dos colitídeos que captaram bilhões de insetos. Atualmente, centenas de milhares de hectares de culturas hortícolas e frutícolas são tratadas com feromonas através da técnica da confusão sexual. Eu não sei se há uma sobreposição de imagens com o meu... Eu no meu computador vejo, não sei. Bom, está bem. Anualmente são consumidas 420 milhões de toneladas de papel. Cerca de 1/3 desta pasta é proveniente de eucalipto, cujas plantações ocupam já 25 milhões de hectares, área em expansão. O gregulho do eucalipto, Gonipterus platensis, é um desfolhador que provoca perdas económicas gravosas, pelo que são utilizados inseticidas neonicotinoides em florestas para o seu controle, causando grandes impactos ambientais. Geralmente este controle, ainda por cima, é mal sucedido, é completamente não sucedido. A nossa investigação utilizou cromatografia gasosa, espectrometria de massas, eletrotenografia, biotestes de olfactometria para identificar dezenas de voláteis emitidos pelos eucaliptos com atividade biológica. Destes, vários eram atraentes para os adultos de Gonipterus e alguns especificamente para as fêmeas virgens, o que tem a grande vantagem de permitir a sua captura antes de que os ovos sejam postos. Além disso, 10 voláteis emitidos pelos gorgulhos constituem feromonas potenciais, portanto, comunicação entre eles e com os outros níveis tróficos. A aplicação destes resultados no campo pode evitar o uso de inseticidas e consequente degradação dos serviços dos ecossistemas. Descodificou-se também a comunicação com o terceiro nível trófico, ou seja, com o parasitoide mais importante desta espécie, o que permitiria a manipulação atraindo mais parasitoides aos ovos do goniptero. Estes resultados foram patenteados e estão publicados, aqui estão apenas algumas das publicações. Estes resultados contribuem claramente para o alcance das metas propostas pela UN na Agenda 2030. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Rosa, por ter conseguido em 3 minutos nos falar de um tema tão importante e tão relevante, de facto, para o futuro, seja no eucalipto, seja noutras culturas necessárias, de facto. Muito obrigada, Luísa, por nos mostrar este trabalho tão relevante dentro do contexto da produção de castanheiro. Iríamos então dar a palavra à Cristiana Aleixo, fusão de dados para estimar a temperatura da superfície terrestre a partir de dados Landsat e MODIS. Cristiana, ok, obrigada. Cristiana, está sem som, por favor. Para ligar o seu som? Cristiana, estamos sem som. Agora sim. Ótimo. Queria voltar ao início? Ok, já voltei.
Boa tarde a todos. Então, eu sou Cristiana Aleixo e venho apresentar os resultados preliminares de um modelo de fusão de dados para mapear a temperatura da superfície terrestre com alta resolução espacial e temporal. Okay. A temperatura da superfície terrestre é uma variável essencial na investigação de processos ambientais, ecológicos e alterações climáticas em várias escalas espaciais e temporais. Além disso, é extremamente valiosa, em ambientes urbanos, permitindo um estudo aprofundado das ilhas de calor urbano. À medida que as cidades se desenvolvem, as áreas verdes são substituídas por superfícies pavimentadas que absorvem mais energia e, consequentemente emitem mais calor, aumentando assim a temperatura atmosférica, originando o efeito da ilha de calor urbano. Face a isto, as ilhas de calor urbano interferem negativamente na biodiversidade e no bem-estar humano, cujos resultados... Sei o que é que se passa com o meu rato, peço desculpa. Cujos efeitos adversos, aliás, podem ser incrementados em períodos de ondas de calor. Apesar da sua importância, não há nenhum estudo, não há nenhum instrumento, aliás, de detecção remota que possua dados térmicos com alta resolução temporal e espacial, por isso aplicamos um modelo de fusão de dados para gerar uma temperatura da superfície diária com 30 metros de resolução, combinando assim dados MODIS e Landsat. De seguida, identificamos quais os tipos de coberto do Sol que mais contribuem para o efeito do aquecimento ou do arrefecimento em ambientes urbanos durante uma onda de calor. A nossa área de estudo corresponde à área metropolitana de Lisboa, que apresenta um mosaico de diferentes tipos de uso e coberto do Sol, e o caso de estudo ocorreu durante uma onda de calor em maio de 2015. Meu rato. Portanto, a abordagem consistiu em duas componentes principais. A primeira é estabelecer uma relação linear entre duas imagens diárias de MODIS adquiridas no tempo 1, no tempo 2 e assim sucessivamente. E uma segunda em utilizar a relação linear anteriormente mencionada como uma função de uma imagem Landsat adquirida no tempo 1, a fim de prever uma imagem sintética no tempo 2. De seguida, calculamos então a diferença entre a temperatura máxima e mínima observadas durante a onda de calor e cruzamos essa informação com os tipos de coberto do Sol, a fim de obtermos a variação da temperatura da superfície terrestre para cada classe de uso do Sol. Neste slide são apresentadas as imagens sintéticas da temperatura da superfície terrestre para cada dia da onda de calor. E aqui a diferença entre a temperatura máxima e a mínima ocorridas durante a onda de calor, que basicamente nos dão a regulação, que nos permitem basicamente dar a regulação do clima. Ao cruzarmos essa informação com as classes de uso do solo, verificamos que as classes com cobertura natural são aquelas que apresentam maior capacidade de arrefecimento, portanto, maior capacidade de regular o clima, enquanto que as classes artificiais são aquelas que contribuem para um maior aquecimento da temperatura da área de Lisboa, portanto, com menor capacidade de regulação do clima. Observando a diferença entre o delta da temperatura e o índice da vegetação, verificamos que há uma correlação negativa, o que significa que valores mais elevados de NDVI, isto é, a vegetação mais densa, tem menor variação da temperatura ao longo de uma onda de calor, mantendo a sua temperatura mais estável neste período, tendo assim contribuir então para o bem-estar humano. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Cristiana, por nos apresentar este trabalho de metodologia que é tão relevante de facto. E iríamos agora para a Ana João Pereira,
que nos vai falar de um tema que também ainda está, penso eu, nos seus inícios, que são de facto as bactérias promotoras de crescimento vegetal utilizadas portanto, digamos, no crescimento ou na promoção de crescimento das plantas, neste caso do quercus sobreiro. Exatamente. Penso que já estejam a ver a tela. Sim, sim. Estamos sim. Obrigada. Então, boa tarde. O meu nome é Ana João Pereira e hoje venho falar-vos de uma parte integrante da minha tese de mestrado, que se intitula O isolamento e a avaliação bioquímica de bactérias promotoras do crescimento de diferentes florestas de sobreiro com bioclimas diferentes. Portanto, o sobreiro é uma espécie de árvore florestal perene de crescimento lento e é característica da região mediterrânica. Esta espécie tem uma grande importância socioeconómica devido aos bens que se podem retirar da árvore, nomeadamente a cortiça, que é unicamente produzida por esta espécie. Para além disso, as florestas de sobreiros são também ecossistemas únicos, possuindo uma enorme biodiversidade que lhes traz também uma grande importância ecológica. Contudo, nos últimos anos tem decorrido uma diminuição da distribuição e da vitalidade destas florestas, maioritariamente devido a alterações climáticas e a novas pragas. Assim, torna-se crucial a criação de novas abordagens biológicas para a conservação destes ecossistemas. Aqui entram as bactérias promotoras do crescimento vegetal, ou as PGPR, que são encontradas na rizosfera e que, através de mecanismos diretos ou indiretos, podem promover o bom desenvolvimento da planta. Desta forma, o trabalho teve como objetivo o isolamento e a seleção de PGPRs com características metabólicas promissoras que promovessem a disponibilidade de nutrientes mesmo em situações de stress. E para isso, foram recolhidas amostras de solo de 3 florestas de sobreiros com bioclimas e gradientes de disponibilidade de água distintos. As amostras foram processadas separadamente e foram feitas diluições em série e a líquidos foram espalhadas em meio seletivo para PGPR e o YMA e colocadas a crescer por 24 horas. De seguida foram contadas o número de unidades formadoras de colónias e destas, e de acordo com características morfológicas distintas, isolaram-se 51 isolados bacterianos que foram posteriormente testados para 4 mecanismos diretos de promoção de crescimento vegetal: produção de sideróforos, de ácidos orgânicos e solubilização de fosfatos orgânicos e inorgânicos. Com os resultados, foi possível observar que as florestas com bioclimas mais úmidos possuíam mais PGPR com capacidades individuais de promoção de crescimento, nomeadamente produção de sideróforos, de fosfatos inorgânicos e de fosfatos orgânicos, enquanto que a floresta semiárida possuía PGPRs com uma maior taxa de PGPRs com capacidade individual de formação de ácidos orgânicos. No entanto, as PGPR que possuíam a combinação das 4 características metabólicas testadas foram maioritariamente encontradas na floresta semiárida, dando, portanto, uma importância a esta floresta. Queria então agradecer à SPEC por me receberem e por todas as partes integrantes desta investigação e também a vocês pela vossa atenção. Muito obrigado, Ana. Há muito a fazer ainda e é um bom e grande caminho. Iríamos então passar a Sina Sahadevan, Impacts of Nanoplastics on Stream Ecosystem Processes and Nutritional Quality of Leaf Litter. Can you hear me? Yes, Sina. And you can see me or no? Yes, we see everything and your presentation too. Okay. Okay, thank you very much. Today, I'm going to speak about the impacts of nanoplastics on stream ecosystem processes and nutritional quality of leaf litter. Aquatic hyphomyces plays an important role in the leaf litter decomposition and thereby increasing the nutritional quality of the leaves. Leaf litter decomposition is often used as a proxy for stream ecosystem functioning. So as you all know, the nanoplastics is now considered as an emerging pollutant in the fresh waters. So we decided to study the impact of environmentally realistic concentration ranging from 0 to 25 microgram per liters and use 2 sizes of nanoplastics, that is 100 nanometers designated as small size nanoplastics and 1000 nanometers designated as large size nanoplastics.
And the endpoints assessed were leaf litter decomposition, sporulation, nutritional quality in terms of fatty acid and carbohydrate profiles. We hypothesized that nanoplastics may have impacts on ecosystem, impacts on aquatic hyphomysis decomposition communities, and also their ecological functions. We also hypothesized that the effects of nanoplastics, small size nanoplastics may be more pronounced than those of the large size nanoplastics. So it's a simple materials methods. We put alder leaves in the leaf litter bags and we deployed it into the streams for around 7 days. And then we took back the colonized leaves and punched 10 leaf discs and put it into the Erlenmeyer flask and exposed into the concentrations of nanoplastics and also the types of nanoplastics and put it on the incubator shaker for around 26 days. After 26 days, the microcosms were sacrificed and the endpoints, litter mass loss, sporulation, fatty acid profile, carbohydrate profiles were assessed. We analyzed leaf mass loss by two-way per manova, fungal sporulation by two-way ANOVAs, fatty acids and carbohydrate profiles by MDS and per manova. Coming to the results, we could see over here that both the types of plastics and also the concentration affected leaf litter mass loss, and also the effect of small size nanoplastics were more pronounced than the large size nanoplastics. Moving on to the fungal sporulation, here also we could see that the types and concentration of plastics significantly affected fungal sporulation, and also the impact of the small size nanoplastics were more pronounced than the large size nanoplastics. Moving on to the fatty acid, here we could see that only the types of nanoplastics had a significant effect on the fatty acid profiles. And also similarly, we assessed several carbohydrate profile. Out of that, alcohol's insoluble residue and extracted supernatant showed the significant impact on the size of nanoplastic on carbohydrate profiles. And to conclude, the key discovery of our study is that leaf litter decomposition and fungal sporulation affected both types and concentrations, and agreeing to our hypothesis. Fatty acid unlike that, fatty acid and carbohydrate profiles were only impacted by types of nanoplastics, but not concentrations. The novel insights that we can take home from the study is the concern raised over the risks posed by the environmentally realistic concentration of nanoplastics on a fundamental ecosystem processes in streams. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you very much, Sina. Yeah. We had already a presentation on this on microplastics, which is a real problem. Many thanks. And agora iríamos então para portanto, Vasco Valdez, que nos vai trazer, digamos, uma invasão, uma potencial invasão de um carnívoro. Boa tarde. Olá, conseguem ver? Exótico. Vasco, estamos a ouvir. Conseguem ver? Sim, sim. Ok. Obrigado. Então, boa tarde. Venho-vos falar sobre o guaxinim e as suas principais rotas de invasão em Portugal. Portanto, o guaxinim é uma espécie carnívora americana e é já registrado como invasor em vários países, principalmente dentro da Europa. Foi registrado pela primeira vez em Espanha em 2001, perto de Madrid, e desde então tem havido vários novos eventos de introdução por toda a Península Ibérica, incluindo 2 registros isolados em Portugal. O último estudo sobre o guaxinim a uma escala ibérica foi feito em 2012 e apenas para a Espanha, e nesse seguimento vem o nosso primeiro objetivo, que é então atualizar o padrão de distribuição atual do guaxinim a um nível ibérico, e depois, através de uma análise de Maxent, vamos ver quais são as principais variáveis ambientais relacionadas com a presença das principais populações reprodutoras já estabelecidas do guaxinim na Península Ibérica. Vimos também quais as áreas mais vulneráveis a uma possível expansão e invasão do guaxinim para Portugal, para depois ver medidas a tomar. Quanto à compilação de dados, portanto, recolhemos dados entre 2005 e 2020,
e recolhemos um total de 1090 registros confirmados desta espécie. A maior parte destes registros são então posteriores ao último estudo sobre a espécie na Península Ibérica e a maior parte são também relativos a populações reprodutoras já estabelecidas, como estão aqui a vermelho. Realçar também alguns registros isolados e uma pequena população reprodutora bastante próximos da fronteira portuguesa e temos até agora 6 populações reprodutoras de guaxinim na Península Ibérica. No mapa da esquerda temos então estabelecimentos que têm ou já tiveram num passado recente guaxinins em cativeiro e podemos ver que há 2, aqui em Alicante e em Lugo, em que a fuga de guaxinins já foi confirmada e suspeita-se que noutras zonas, principalmente no centro da Ibéria, também tenha ocorrido, mas sem provas concretas. Portanto, há também uma possível correlação entre a presença destes locais com guaxinins em cativeiro e as principais populações reprodutoras. Neste seguimento, vemos então que, segundo o resultado do Maxent, a previsão das áreas mais vulneráveis a uma possível invasão do guaxinim em Portugal será então o noroeste português, principalmente os rios Lima e Minho, por serem mais fronteiriços e estarem mais próximos de registros em Espanha, e porque esta zona portuguesa, por apresentar mais corpos de água e maiores valores de precipitação anual, promovendo características ideais para o ecossistema do guaxinim. Assim, nós acreditamos que os nossos resultados podem servir como base para um eventual plano de prevenção para a entrada desta espécie em Portugal. Nós fizemos também uma prospecção de campo nas zonas vulneráveis e perto de registros possíveis e não detectámos qualquer registro, indício de presença da espécie em Portugal. E assim é então bastante importante monitorizar estas áreas vulneráveis, principalmente as bacias hidrográficas do Noroeste, do Minho e do Lima principalmente, e as áreas perto de estabelecimentos com guaxinins em cativeiro, porque, como já aconteceu em Espanha e noutros sítios na Europa, pode acontecer a fuga e originar eventualmente populações silvestres. Para isto tudo resultar, será necessário uma cooperação entre as autoridades portuguesas e espanholas para que haja uma troca de informação entre os registros e o estado do guaxinim ao nível ibérico. Resta agradecer a toda a gente envolvida neste projeto, à SPEC e a todos vocês pela vossa atenção. Obrigado. Muito obrigado, Vasco, por nos mostrar este potencial problema de invasão e pelo seu trabalho. Obrigadíssimo. E então iríamos para Clara Wendt, Changes in Ant Biodiversity along a Post-Grazing Succession in a Mediterranean Oak Woodland. Olá, boa tarde. Thank you very much. Can you see and hear me? Yes. Okay. Yes. So our question was, how does ant biodiversity changes along a post-grazing succession in Mediterranean woodland? So where grazing was still occurring and where grazing was excluded since 8 years, 12 years, and 18 years. And we also aim to understand which abiotic variables may drive changes in ant biodiversity along this post-grazing succession. To do so, we sampled ants and then we measured trait and species-based metrics. We found that species richness increased, although in a nonlinear way along the post-grazing succession. It was very low, accounting for just one species in the graze site, but it increased in the 18 years of grazing exclusion. And time since grazing exclusion had a positive effect on species richness. A very similar pattern was observed for multi-traits functional diversity. Again, it was very low, well, 0 in the graze site and increased in the 18 years of grazing exclusion. And this time, besides time since grazing exclusion, also changes in habitat structure, so measured as shrub cover, had a positive effect on multi-traits functional diversity. However, we observed that in the graze site, we saw a biotic homogenization, both taxonomic and functional homogenization of the ant community, because we just recorded one species,
When we looked at the species, then we found that it was the invasive Argentine ant species, which is one of the most invasive ant species worldwide, which really dominated in the gray side and was nearly absent in the 18 years of grazing exclusion. Time since grazing exclusion so had a negative impact on these species. This suggests us that besides abiotic variables, so changes in habitat structure and time since grazing exclusion, also biotic interaction have consequences and have an impact on ant biodiversity along our post-grazing succession. Besides having an impact on ant biodiversity, the presence of this invasive Argentine ant species had also consequences for seed dispersal. To do so, we selected 4 Myrmecoccurus plant species, so species that they rely on ants for their seed dispersal, and we observed how the community with the invasive species and without the invasive species dealt with seed dispersal. We observed that in the invaded side, as you may see in the video, the invasive species tried to grab the seeds but never carried the seed away, so disrupting completely this important ecosystem process in the invaded side. Instead, in the non-invaded side, as you may see here, native ant species grab the seeds and carry the seeds away, so promoting seed dispersal and actually maintaining this important ecosystem process in non-invaded sites. So our conclusions were that ant biodiversity showed an integrated response to time since grazing exclusion and to habitat structure, so to shrub cover. However, besides abiotic variables, also biotic interaction were key drivers of ant biodiversity, because the presence of the invasive Argentine ant species led to the biotic homogenization of the ant community in the invaded side and disrupted also an important ecosystem process, namely seed dispersal in the invaded side. And that's already the end of the presentation. Thank you very much for your attention. Obrigada. Muito obrigada, Clara, pela sua apresentação, bem-aja. E então, então agora vamos para a última, com um ligeirinho atraso, não muito grave nem importante. Vamos, de facto, para a última, mas apresentação, Ana Júlia Pereira, que nos vai falar sobre plantas em ecossistemas mediterrâneos. Ana Júlia, já estamos a vê-la. Boa tarde. Olá. Já estão... Sim. Sim? Está ótimo. Ok. As populações de plantas aravenses, isto é, as plantas que ocorrem associadas aos sistemas agrícolas, têm vindo a diminuir devido à intensificação agrícola em toda a Europa. Este é um trabalho de referência sobre esta problemática. Estas comunidades de plantas que evoluíram com a ação do homem desde a invenção da agricultura são constituídas por espécies que foram introduzidas conjuntamente com as sementes agrícolas a partir do Médio Oriente, por espécies nativas de distribuição ampla euroasiática com uma ecologia do tipo ruderal, e no caso da bacia do Mediterrâneo, por espécies endémicas com uma distribuição restrita ou muito restrita. No contexto do Mediterrâneo, a maior ameaça a estas comunidades é a conversão dos sistemas agrícolas tradicionais em sistemas agrícolas intensivos. Mas esta não é a única ameaça. O abandono da terra e, consequentemente, das práticas agrícolas tradicionais é também um problema que ameaça a biodiversidade associada aos sistemas agrícolas tradicionais mediterrâneos. O objetivo deste trabalho foi estudar os efeitos da gestão tradicional com lavra e do abandono da terra e desta prática nestas comunidades. Partimos da hipótese que a lavra é um fator-chave para manter esta diversidade. O nosso caso de estudo foram os olivais tradicionais do Baixo Alentejo, e nestes sistemas agrícolas tradicionais ocorrem 21 espécies que estão atualmente classificadas com a categoria de ameaça no âmbito da lista vermelha da flora vascular de Portugal continental. Esta foi a amostragem. Foi testado nestas comunidades o efeito de 3 tipos de gestão: a lavra, o cultivo com cereal, o pastoreio e o abandono, isto é, a não lavra, ajustando 2 modelos, um para ver o efeito da lavra recente e outro para ver o efeito do abandono. Neste gráfico está representada a resposta individual das espécies ameaçadas à lavra, ao pastoreio e ao cultivo. Em relação à lavra, neste conjunto de espécies observa-se um efeito positivo, mas neste outro conjunto observa-se um efeito negativo.
Tanto o pastoreio como o cultivo têm efeito negativo sobre a quase totalidade destas espécies, o que indica que não toleram bem o pisoteio e ou o incremento do azoto no solo. Em relação ao abandono, observa-se o efeito inverso da lavra. A gestão tradicional com lavra é um fator-chave para manter a diversidade das espécies arvenses ameaçadas que necessitam da perturbação regular do solo, mas a manutenção de áreas não lavradas é também essencial para a conservação das espécies arvenses ameaçadas que não toleram esta perturbação regular e que habitam principalmente nos olivais abandonados, nas margens de campo ou nas bermas de caminhos agrícolas. Assim, a heterogeneidade do mosaico agrícola, mantendo estes dois tipos de gestão, é essencial para a conservação destas espécies e das suas comunidades. Obrigada. Ana Júlia, obrigadíssimo. Eu atrevo-me a dizer que fechámos a sessão com... Foi a cereja no topo do bolo, porque me parece que este seu trabalho é de grande importância, muito multidisciplinar, mas muito relevante.